Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora ao vídeo 21, tá? A gente está falando do último capítulo do nosso curso de termodinâmica, né? Que é o capítulo de entropia e segunda lei, tá? A gente ainda não falou nada assim especificamente sobre a segunda lei, a gente não enunciou ainda, porque para enunciar a segunda lei, a gente precisa ter um entendimento de uma nova grandeza termodinâmica, né? De uma nova variável termodinâmica, que a gente está estudando aqui agora, chamada de entropia, tá? Então vamos fazer aqui uma série de exemplos, né, e alguns comentários, algumas discussões adicionais sobre o conceito de entropia, e aí sim a gente vai usar esse conceito de entropia para enunciar a segunda lei, tá legal? Então a gente ainda está na primeira parte desse capítulo, tá? Então no vídeo passado, pessoal, a gente fez uma série de discussões, né, envolvendo um ciclo termodinâmico reversível e fazendo um tratamento daquele ciclo em termos de resultados que a gente teve com o ciclo de Carnot, né? A gente utilizou resultados do ciclo de Carnot para avaliar propriedades gerais de um ciclo termodinâmico qualquer, né? Fizemos uma construção teórica nesse sentido, e usando essa construção para enunciar uma nova grandeza termodinâmica que é a entropia. Tá? Então, o resultado que a gente viu no vídeo anterior foi o seguinte: existe uma função de estado chamada entropia, ou seja, que é uma função de estado, é uma grandeza calculada a partir das variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, número de mols, né? E essa grandeza, né, que eu estou dando o nome de entropia, é uma grandeza que vai me ajudar a descrever as propriedades termodinâmicas de um sistema. E mais especificamente, como a gente vai ver lá no caso da segunda lei, a entropia vai me ajudar a entender como que as coisas acontecem na natureza, como que é a unidirecionalidade dos fenômenos físicos na natureza. Né? Por que os fenômenos acontecem numa determinada direção, acontecem num determinado sentido e não podem ser revertidos, pelo menos a maioria deles. Tá? Essa falta de reversibilidade dos processos, né, que acontecem na maioria dos casos na natureza, está intimamente relacionado com a entropia. Tá? Mas então, no estágio que a gente está aqui é o seguinte: a única coisa que a gente viu é que existe uma nova função de estado, chamada entropia, que me ajuda a caracterizar os sistemas termodinâmicos. É uma variável característica de um sistema termodinâmico, me ajuda a descrever um sistema termodinâmico. Pode ser um gás ideal, um sólido ou um líquido. Tá legal? Então, se a entropia é uma função de estado, a variação dessa grandeza, chamada entropia, não depende dos detalhes do processo termodinâmico que eu aplico entre o estado inicial e o estado final. Né? Então, você está lá com o seu gás ideal, confinado lá num cilindro de laboratório, você está fazendo experimentos com ele, trazendo o gás ideal de um estado inicial A até um estado final B, ao longo de dois processos independentes. É o mesmo sistema, né? Mas ele está sendo conectado, está sendo transformado do estado A até o estado B ao longo de dois processos diferentes. Né? Como a entropia é uma função de estado, assim como a energia interna, né, que a gente já tinha estudado, o ΔS calculado ao longo do caminho 1 é idêntico ao ΔS calculado ao longo do caminho 2. Por quê? Porque o ΔS só depende do estado final do meu sistema e do estado inicial. Não depende dos detalhes do caminho. Né? Em particular, né, se eu fizer o ΔS ao longo de um ciclo completo, né, ou seja, se eu fizer a integral de ds ao longo de um caminho fechado, ou seja, saindo do estado A e voltando para o estado A, essa integral aqui é igual ao ΔS no ciclo, que tem que ser igual a zero. Isso é propriedade de funções de estado. Tá legal? E bom, para processos reversíveis, né, ou seja, para processos feitos de forma lenta o suficiente, com o sistema sempre em equilíbrio, por exemplo, né, qualquer sistema que eu consigo representar, aliás, qualquer transformação termodinâmica que eu consigo representar num gráfico, pressão por volume, pressão por temperatura, temperatura por volume, enfim, qualquer processo possível de ser representado num gráfico é um processo que a gente chama de reversível, né? Ou seja, é um processo onde o sistema está o tempo todo em equilíbrio. Né? É um processo lento com o sistema em equilíbrio. Né? Eu tenho variáveis termodinâmicas que descrevem com precisão aquele sistema em cada etapa do meu experimento.
E eu posso transformar o sistema daqui para cá ou daqui para cá. Por isso que são processos reversíveis. Tá? São esses que a gente está estudando aqui. Ó. E aí, para processos desse tipo, né, para processos reversíveis, a variação da entropia, ou seja, a variação dessa nova grandeza termodinâmica que eu estou estudando, é igual a integral de dq sobre t. Né? Isso é o meu ΔS, a entropia final menos a inicial. Então, dado um caminho, né, no diagrama PV, por exemplo, tá? Então, dada uma certa transformação, se eu fizer a integral de dq sobre t ao longo desse processo, ou de algum outro processo qualquer, o resultado dessa integral é a variação da entropia. Tá? Como eu falei com vocês, gente, falei assim, só comentei rapidamente, né, porque isso não é assunto a rigor, né, aqui do nosso curso, isso é só um detalhe a mais, né, para vocês terem uma intuição, uma visão um pouco mais intuitiva do que é de fato a entropia. É o seguinte, existe uma área da física chamada mecânica estatística. Tá? Basicamente, a mecânica estatística ela trata de todos esses assuntos que a gente tratou na termodinâmica, só que com mais rigor, né? Com um formalismo estatístico, né? Aplicado no estudo dos sistemas, né? Sólidos, líquidos, gases e mudanças de estado físico. Né? E todos os conjuntos de variáveis envolvidos em tudo isso que a gente estudou no curso. Tá? Então, basicamente é uma formalização estatística de tudo isso que a gente viu. Tá? E aí, lá na mecânica estatística, a gente consegue, a gente trabalha com a definição rigorosa, com a definição formal e estatística do conceito de entropia. Tá? Eu afirmei para vocês, sem provar, né, sem demonstrar, só argumentei, que essa grandeza chamada entropia, ela está relacionada com o grau de desordem de um sistema físico. Né? Então, por exemplo, um gás, né, onde você tem partículas se movimentando em todas as direções de forma aleatória, tem uma entropia muito mais elevada do que uma amostra de sólido, por exemplo. Tá? Formalmente, pessoal, existe uma definição para a entropia. Tá? A gente não vai trabalhar aqui, mas essa definição foi dada por um camarada, um físico austríaco, chamado Ludwig Boltzmann. Tá? O Boltzmann definiu a entropia da seguinte forma. Ele definiu que a entropia de um sistema termodinâmico ela é igual a uma constante, chamada constante de Boltzmann, né, que é em homenagem a ele, vezes o Ln de W. Logaritmo natural dessa grandeza chamada W. Esse W, pessoal, é uma grandeza estatística, tá? Ela é uma medida, ela está relacionada com o número de permutações que você pode aplicar nas partículas de um corpo, né, de um sistema, sem alterar as propriedades físicas daquele sistema. Né? Então, se você tem um sólido, por exemplo, né, você tem lá um conjunto de partículas, né, interligados entre si, numa estrutura tridimensional, esse W está relacionado com o número de permutações imaginárias, né, que você pode aplicar nesse sistema, sem alterar as propriedades físicas dele. Tá? Então, é claro que esse W é um número enorme, né? Você tem muitas partículas num sólido, ou num líquido, ou num gás. Né? Mas você vê que no caso de um sólido, o número de permutações que você consegue realizar, embora seja um número elevado, né, esse número é menor do que no caso de um gás. Porque num gás as partículas têm muita liberdade para se movimentar. Aqui não. Num sólido ou num líquido, as partículas têm um grau de liberdade menor. Então esse W, tipicamente, né, para o caso de um sólido, vai ser menor do que para um líquido ou do que para um gás. E é claro que esse W está relacionado com as variáveis de estado. Por isso que a entropia é uma função de estado. Esse número de permutações tem a ver com as propriedades físicas do seu sistema, tem a ver com o estado dele. Então essa é a definição formal, a definição rigorosa de entropia do ponto de vista estatístico. Tá legal? Então tem a ver, de fato, com o grau de desordem do sistema. Quanto maior o W, quanto maior a bagunça do seu sistema, né? Quanto maior a movimentação aleatória das suas partículas, por exemplo, num gás, quanto maior o W, maior a entropia. Tá? Mas as variações de entropia, a gente calcula dessa forma. Tá? A gente calcula, para processos reversíveis, né, a receita de bolo, para a gente calcular variações dessa grandeza, é essa expressão aqui. Tá legal? Então aqui é só uma formalização desse conceito. Falou de entropia, tem a ver com desordem de um sistema. Tá legal?
Então, bom, sabendo disso, né, a unidade de entropia, então, só para fechar aqui, é Joule por Kelvin, né, a unidade de energia por temperatura no sistema internacional, tá legal? Então, vamos fazer um exemplo, aplicando, então, essa definição de variação de entropia para o caso de um gás ideal, que é o que a gente está estudando, né? Então, suponha que você tem um gás ideal confinado lá no seu laboratório, né? Você está aplicando transformações termodinâmicas nesse gás ideal, transformações em equilíbrio, tá? E aí você vai então transformar o seu gás ideal de um estado A até o estado B, seguindo lá um caminho qualquer, tá? Um caminho reversível, né? Então eu quero encontrar uma expressão geral para a variação de entropia, tá? Então eu não estou me limitando a um processo específico qualquer, isobárico, isotérmico, adiabático, não. Eu estou querendo o seguinte, para um processo qualquer, né, envolvendo um gás ideal, qual que é a expressão geral do ΔS, tá? Então, o que a gente tem para trabalhar? Nós temos a primeira lei da termodinâmica, a gente tem a equação de estado, né, dos gases ideais, que é o PV igual a nRT, e a definição de ΔS, né? Então, são esses ingredientes que a gente tem para trabalhar. Pela primeira lei, gente, a primeira lei da termodinâmica, escrita na forma diferencial, o que ela ensina para a gente? Que a variação da energia interna, que no caso, uma variação infinitesimal, né? A variação da energia interna desse gás ideal é igual ao calor trocado menos o trabalho, né? Então, DE é igual a dQ menos dW, né? O trabalho diferencial é PDV, tá? Então, isso aqui é geral, né? Essa relação aqui é a primeira lei, isso vale sempre. Para o caso específico de um gás ideal, nós já vimos que a energia interna de um gás ideal, pode ser escrita em termos do CV molar, né? Qual é o específico molar? A V constante. A gente sabe que a energia interna de um gás ideal pode ser escrita como NCV' vezes T. Se for um gás ideal monoatômico, ou seja, se eu só tenho energia cinética de translação das partículas, esse camarada aqui, ó, é 3 meios de R. E eu vou ter que a energia interna é 3 meios de nRT, que é a expressão que a gente está acostumado a trabalhar, né? Se não for um gás ideal monoatômico, se for um gás ideal diatômico, triatômico ou poliatômico, esse CV vai ter outro valor. Vai ser uma constante, não vai ser 3 meios de R, vai ser outro valor, né? Mas vai ser constante, tá? Então a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura, tá? Isso a gente já viu. Então, a variação da energia interna, o DE, pode ser escrito como NCV molar vezes dT, né? Então, eu não quero calcular variação de entropia, então eu tenho que achar uma expressão por dQ sobre T, né? Então, olha só, vamos pegar essa expressão aqui, ó. dQ é igual, esse dQ, ó, eu vou pegar esse trabalho e vou passar para o lado de cá. Então, dQ é igual NCV dt, NCV, CV molar, né, vezes dt, tá lá, menos PDV, eu passei para lá, somando, tá? E aí agora, mas o que eu preciso é dQ sobre temperatura. Então, eu vou dividir essa equação toda pela temperatura, tá? Dessa forma, dividir termo a termo pela temperatura, tá legal? Então, o que é isso aqui, gente? dQ sobre T, como eu estou trabalhando com um processo reversível, dQ sobre T é ds, é a mudança infinitesimal da entropia devido a uma troca de calor, a uma certa temperatura, né? Então, dQ sobre T é igual a NCV molar, calor específico molar do gás ideal, calor específico molar do gás ideal, a V constante, vezes dt sobre T, mais, olha só, gente, o que apareceu aqui? Ó? Pressão vezes dV sobre temperatura. Eu vou manipular um pouquinho esses termos, porque, como eu estou trabalhando com gás ideal, eu sei que pressão vezes volume é nRT, né? Então, a pressão é nRT sobre volume. Então, no lugar do P aqui, ó, quando eu colocar nRT sobre volume, essa temperatura aqui vai cortar com essa. E eu vou ficar com nR dV sobre V. Né? Só pegar essa expressão e jogar aqui no lugar da pressão. Né? Então, no final vai ficar nR
NR, temperatura cortou, dV sobre volume. Então, olha só, gente, eu cheguei numa relação bastante útil. Nesse caso, para um gás ideal, olha só, eu tenho que a variação infinitesimal da entropia é igual a uma constante vezes dt sobre t, mais uma outra constante vezes dV sobre V. O que eu posso fazer ali, gente? Para calcular o ΔS, eu tenho que integrar essa expressão. E nesse caso, especificamente, é fácil fazer aquela integral, porque esse termo só envolve temperatura e esse termo só envolve o volume. Então, eu consigo fazer integrais separadas, envolvendo só a temperatura e só o volume. Nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Para gás ideal, eu tenho essa facilidade, né? Mas numa situação geral, que a gente encontra aí nos laboratórios, ou na teoria de mecânica estatística, em geral você não vai conseguir fazer isso, porque você tem termos aqui que vão depender do volume e da pressão, e termos aqui que vão depender, aliás, você tem termos aqui que vão depender volume, pressão e temperatura, e aqui também você vai depender de volume, pressão e temperatura. Você não consegue separar os termos numa situação geral, né? Aí, bom, tem outros métodos para você sair dessa dificuldade, né? Mas para o gás ideal a gente tem essa facilidade, né, de ter integrais separadas, porque elas envolvem variáveis separadas, né? Então ali, ó, o que vai ser a integral de ds? A integral de ds, desde o estado inicial do gás até o estado final, isso é o ΔS, né? Isso é o meu ΔS. É a entropia final menos a entropia inicial do meu gás ideal. Isso é igual, olha só, integral de NCV molar dt sobre T mais integral de NR dV sobre V. Então, eu consegui quebrar em duas integrais separadas, né? Temperatura e volume. Aqui, ó, a temperatura vai desde Ti até um T final. E o volume vai desde V inicial até um volume V final. E aí fica fácil fazer aquela integral ali, né? Vai dar um Ln dos dois lados ali, né? As duas parcelas, né? Então, isso aqui vai dar vai dar MCV molar, que são constantes, né? Eu posso tirar da integral. Ln de T final sobre T inicial. Mais NR, o número de mols está mantido fixo, tá? NR vezes o Ln de volume final sobre o volume inicial. Isso tudo, essa expressão aqui, ó, é a entropia no estado final menos a entropia no estado inicial. Esse é o ΔS entre dois estados, né? Então, se eu quiser escrever de uma forma um pouco mais geral, né, eu posso dizer o seguinte, ó, a entropia no estado S qualquer é igual, pega esse menos SI aqui, ó, e passa ele somando, tá? Então, a entropia num estado final qualquer é igual à entropia inicial do meu sistema mais MCV molar vezes o Ln de T sobre T0. Então aqui, ó, aqui o que eu estou pegando esse resultado e escrevendo de uma forma um pouco mais geral, né? Para um estado final qualquer, partindo de um estado inicial qualquer, né? A entropia final é o S0 mais MCV molar Ln de T final, eu estou colocando simplesmente T, eu estou eliminando esse subscrito T aqui, tá? Que é uma temperatura final qualquer lá do meu experimento. Então, Ln de T final sobre T inicial, mais NR do Ln de V final, um valor qualquer, né? Sobre o V inicial.
Em geral, nas situações práticas de laboratório e aí na teoria também, o que interessa para a gente são sempre as variações de entropia. É a variação de entropia que está relacionada com a segunda lei da termo, que a gente vai ver depois, né? Mas aqui, por exemplo, eu consigo, sabendo o valor inicial da entropia do meu gás ideal, lá no meu laboratório, sabendo o T0 e o V0, ou seja, dadas as condições iniciais do meu experimento, a entropia em qualquer momento é igual a essa expressão. S0, entropia inicial, mais NCV molar, Ln da temperatura num determinado estado, sobre a temperatura inicial, mais NR, Ln do volume num determinado estado, lá do meu experimento, sobre o V inicial. Então, dadas as condições iniciais, você consegue calcular a entropia em qualquer instante do seu experimento. Mas, de novo, o que vai realmente importar para a gente são os valores de ΔS. Okay? E você vê que, né, de fato, a entropia é uma função de estado. Olha só, ela é calculada, no caso de um gás ideal, ela é calculada, né, em termos da temperatura, do volume e do número de mols. Tá? Então, para o caso do gás ideal, que é muito simples, né, a gente consegue uma fórmula fechadinha para a entropia, em termos das variáveis de estado. Tá? Vamos fazer aqui só um outro exemplo, também bem simples, que é para uma transformação isovolumétrica e depois com a transformação isobárica. Então, o cálculo vai ser muito parecido para os dois casos. Quero calcular agora a variação de entropia para um gás ideal que está sendo aquecido a volume constante e num outro experimento onde ele está sendo aquecido a pressão constante. Então, vamos fazer esses dois casos. Então, o gás ideal é aquecido em dois experimentos, né, separados, o mesmo gás ideal é aquecido num experimento é mantido o volume constante, no outro a pressão constante. Né? Então, calcule, encontre, né, expressões para o ΔS nos dois casos. Tá legal? Então vamos ver aqui, gente. Vamos começar então pelo processo a volume constante. Vou pegar o primeiro caso aqui. Tá? Bom, eu sei que ds a volume constante, que é o que eu quero achar, né? É igual a dq a volume constante sobre temperatura, né? A quantidade de calor trocado num processo reversível, né? A volume constante sobre temperatura. Então, isso aqui é o que, gente? Quantidade de calor trocado usando a equação fundamental da calorimetria. Troca de calor infinitesimal é número de mols, calor específico molar, AV constante, né? Eu estou fazendo experimento AV constante, vezes temperatura, variação de temperatura. Né? O dq é NCV/dt, sobre temperatura, porque eu quero achar a variação de entropia. Beleza? O CV molar é constante, né? O Mzinho é fixo, eu vou integrar então dt sobre t, para achar a variação de entropia. Né? Então, isso implica que a integral de ds é o meu ΔS, né? A volume constante, e isso é igual a integral de N número de mols, calor específico molar, V constante, integral de dt sobre dt. Né?
desde uma temperatura inicial até uma temperatura final. Desde T0 até um T final. Né? Então, como é que fica a expressão? Vou passar para o lado de cá. Então, a variação de entropia, AV constante, ΔS, AV constante, é igual, então, número de mols, calor específico molar, AV constante, vezes o Ln de T final sobre T inicial. Isso aqui é constante, né? Ln de T final sobre T inicial. Né? Como o sistema está sendo aquecido, né? O T final é maior do que o T inicial, então o gás está sendo aquecido, o ΔS está aumentando. Desculpa, a entropia aumenta. Né? Então, se TF, né? Como TF é maior do que T0, isso implica, então, que a entropia do sistema é maior. A variação da entropia, né, do sistema é maior do que zero. Tá? O ΔS é maior que zero. É no processo de aquecimento AV constante. E para pressão constante? Mesma coisa, o raciocínio é muito parecido. No processo 2 agora, o ΔS, ou melhor, o DS, a P constante, a variação de entropia num processo de aquecimento isobárico reversível, o DS, a P constante, é igual a dQ, a P constante, sobre T. Né? Definição de variação de entropia para processos reversíveis. ds é dq sobre temperatura. Isso é igual, usando a equação fundamental da calorimetria. O que é o meu dq, gente? É o número de mols, calor específico, molar, AP constante, vezes dt sobre t. Então, para eu achar o ΔS total, né? O ΔS, AP constante, vai ser o quê? Fazendo a integral, igualzinho a gente fez para o caso do volume constante, fazendo aqui a integral, eu vou ter então mCp molar, né? Calor específico molar do gás ideal à pressão constante, vezes Ln de T final sobre T inicial, igual esse aqui, ó. Ln de T final sobre o T inicial. Digamos que nos dois experimentos, né, tanto nesse experimento aqui, a V constante, quanto nesse experimento, a variação de temperatura seja a mesma. Tá? Então, partindo de um mesmo T0, eu vou chegar no mesmo TF ao longo de dois processos. Né? Seria uma coisa assim, representando num diagrama PV, um gráfico de pressão por volume. No primeiro processo é volume constante, né? Vamos desenhar duas isotermos aqui, só para nossa referência. Então, no primeiro experimento, eu vou partir, né? Como o primeiro experimento é a volume constante, então o V aqui está fixo. Então, vou sair, né, dessa temperatura inicial até a temperatura final ao longo de uma linha isovolumétrica. Tá? Seria essa transformação aqui. Tá legal? E aí, no processo, né, aqui é a temperatura T0, né? T0. E aqui é T final. Tá? Aí, num outro experimento, né? Eu vou, por exemplo, né, vou partir desse valor inicial aqui de pressão e volume
e essa temperatura inicial e vou aplicar um processo isobárico. Até, ou seja, partindo do mesmo T0 e chegando na mesma temperatura final, né? Então, digamos que nos dois experimentos, a temperatura inicial e a temperatura final sejam as mesmas. Então, você vê que a variação de entropia nesse processo de aquecimento a P constante é maior do que a variação de entropia a volume constante, né? A gente vê aqui, ó, que ΔS, a P constante, é maior do que o ΔS, a V constante, desde que as temperaturas final e inicial sejam as mesmas, tá? Isso está coerente, gente, porque é o seguinte, nós sabemos que o calor, por que isso aqui acontece? Porque o calor específico molar, a pressão constante, é maior do que a volume constante. Lembra, né? Para um gás ideal monoatômico, por exemplo, o calor específico molar, a pressão constante, é 5 meios de R, né? Isso aqui é CV mais R. E o CV molar, para o gás ideal monoatômico, é 3 meios de R, né? Então, como o CP molar é maior que o CV molar, essa variação de entropia é maior do que essa. O gás absorve mais calor nesse processo do que nesse outro processo, tá? Para sair de T0 para sair do mesmo T0 e chegar até o mesmo TF, ok? Esses dois experimentos aqui, tá beleza? Então tá, gente, aí, né, isso fecha esses exemplos, tá? E aí, no próximo vídeo, então, no vídeo 22, a gente dá sequência no estudo da entropia e segunda lei.